Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo e hoje nós falaremos sobre os direitos dos operadores de telemarketing ou aqueles que trabalham com teleatendimento. Qual é a jornada fixada para esses trabalhadores e quantas pausas eles podem gozar ali na sua jornada de trabalho? Além disso, eles podem fazer horas extras? Eles podem trabalhar na jornada especial 12/36? Se esse assunto te interessa, eu peço que desde já você deixe aqui o seu like. Preciso te dizer que o seu like é tão importante que com ele esse vídeo é divulgado para outras pessoas e, a título de curiosidade, há poucas informações aqui no YouTube sobre esses profissionais, principalmente no que tange aos seus direitos. E eu tenho que dizer também que houve uma alteração recente, logo ali no final de 2021, trazendo ainda mais direitos para esses trabalhadores. Então, se você conhece algum operador de telemarketing ou se você conhece alguém que deseja saber quais os direitos desses trabalhadores, compartilhe esse vídeo, encaminhe essas informações. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso imediatamente, ative as notificações para receber os próximos vídeos e me siga também no Instagram, que é mages.do.trabalho. Chega de papo agora e vamos ao que interessa. Nos vídeos anteriores, nós estávamos falando sobre a duração do trabalho. E eu cheguei a mencionar com vocês que a jornada padrão de um trabalhador no Brasil é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Mas há casos específicos em que a fixação da jornada será diferente. Um desses casos é exatamente o dos operadores de telemarketing ou operadores de teleatendimento. Para estes, a jornada não será de 8/44, mas de 6/36, 6 horas diárias e 36 horas semanais. Cabe mencionar que a CLT não fala sobre telemarketing, não menciona os operadores de call centers, mas apenas cita os telefonistas, radiotelefonistas, telegrafistas, radiotelegrafistas, entre os artigos 227 e 231. Aliás, por muito tempo, a jurisprudência entendia que os operadores de telemarketing não poderiam ser equiparados aos telefonistas. Uma coisa é certa, nós sabemos que a profissão de telefonista já está em desuso há algum tempo, ao passo que os operadores de telemarketing têm ocupado um espaço maior. Mais de 1 milhão de brasileiros trabalham como operadores de telemarketing. Essa é uma profissão que vem ganhando espaço, vem crescendo em todos os ramos, posto que grandes empresas hoje se utilizam desse ramo específico para solucionar os seus problemas. Por exemplo, se você precisa contatar o seu seguro, se você precisa resolver alguma coisa em relação ao seu cartão de crédito, se você precisa resolver alguma coisa em relação à operadora de telefone que você utiliza, geralmente é um atendente, é um operador de teleatendimento, é um operador de telemarketing que vai te atender. A maioria de nós prefere evitar o contato com esse tipo de profissional. Até porque algumas empresas colocam tamanha burocracia e enrolação que nós acabamos perdendo a paciência e descontamos nesses profissionais. Saiba que a profissão de operador de telemarketing, essas pessoas que ficam ali atendendo o telefone ao mesmo tempo digitando, é extremamente cansativa e estressante. Imagine a quantidade de pessoas que esses operadores atendem diariamente e o tipo de problema que eles têm que resolver, sempre tratando o cliente com cordialidade, enquanto do outro lado da linha há sempre uma pessoa extremamente insatisfeita. Por conta desse peso, dessa carga, desse estresse que eles passam, não apenas em relação àqueles que eles atendem, mas também em relação ao cumprimento de metas, em relação aos seus empregadores, é que essa profissão tem uma jornada especial de trabalho. Eles trabalham 6 horas por dia, é o que estabelece atualmente a NR17, a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Previdência, no seu anexo 2º. Ali há todos os direitos, não apenas direitos dos operadores de telemarketing, mas também a forma como eles trabalharão, como deve ser o ambiente, como devem ser as instalações sanitárias, quais os tipos de adaptações devem ser feitas para as pessoas com deficiência, enfim, para qualquer esclarecimento vale a leitura dessa norma regulamentadora.
Essa norma regulamentadora estabelece que a jornada desses operadores será de 6 horas diárias e 36 horas semanais e que haverá aqui algumas pausas dentro dessa jornada. A primeira pausa que nós temos que mencionar é o intervalo intra-jornada, que é para repouso e a alimentação daqueles que trabalham até as 6 horas. Como a CLT já menciona a questão dos intervalos, se você quiser saber, já tem vídeo aqui falando sobre isso, em relação aos operadores de telemarketing acontece da mesma forma. Para aqueles que trabalham mais de 4 horas até 6 horas, por exemplo, eles vão ter direito a uma pausa para se alimentar e descansar. Os trabalhadores em geral têm uma pausa de 15 minutos. Os operadores de telemarketing, aqueles que trabalham à distância, aqueles que trabalham com headsets e digitando ao mesmo tempo, esses têm um intervalo de 20 minutos para alimentação e repouso. Além desse intervalo intra-jornada, que não é computado na jornada, ou seja, não está dentro das 6 horas, eles têm um intervalo especial de 20 minutos, que são fracionados em 10 minutos cada, dentro da jornada de 6 horas, que aqui sim é computada para a jornada. Veja, a norma regulamentadora estabelece que esses intervalos de 20 minutos, que são divididos em 10, serão gozados da seguinte forma. Primeiro, os 10 primeiros minutos devem ser usufruídos após a primeira hora de trabalho e os últimos 10 minutos devem ser usufruídos antes da última 1 hora de trabalho. Sendo assim, se nós formos somar todo esse tempo de intervalo, os operadores de telemarketing têm direito a 40 minutos de intervalo. Cabe mencionar que esses intervalos devem ser aproveitados fora do posto de trabalho. Eles não ficam ali para descansar. Para aqueles trabalhadores que não fazem 6 horas no teleatendimento, mas apenas 4, por exemplo, eles não terão todas essas pausas que eu disse, mas apenas 10 minutos. Então, em 4 horas de trabalho, eles têm direito a 10 minutos de intervalo. Cabe mencionar que os trabalhadores comuns, eles não têm direito. Aqueles que trabalham até 4 horas, eles não têm intervalo. Como o trabalhador em telemarketing tem uma profissão especial, eles sim gozam desse direito. É interessante mencionar que, embora há um tempo os empregadores desse setor estabelecessem que esses trabalhadores não poderiam, por exemplo, ir ao banheiro ou tomar água quando eles quisessem, atualmente a norma regulamentadora estabelece que eles devem satisfazer as suas necessidades fisiológicas quando eles tiverem vontade. Isso não pode ser controlado pelo empregador. Então ele tem direito às pausas e ele também pode ir ao banheiro tomar água quando ele sentir necessidade. E não pode haver uma cobrança, uma fiscalização por parte do empregador, por exemplo, ficar na porta do banheiro esperando esse operador retornar. Não pode haver controle disso, não pode haver nenhuma forma de assédio moral em relação a esse trabalhador. Cabe mencionar exatamente aqui que outra prática que deve ser evitada pelos empregadores é, por exemplo, a presença de indicadores luminosos na tela do computador ou indicativos de que há uma fila de espera. Isso não pode servir para apressar o operador naquele atendimento que ele está atualmente. Se existir esses mecanismos que avisem que há outras pessoas na linha, que há outras pessoas esperando para serem atendidas, o próprio operador é quem vai decidir se ele vai acessar isso ou não naquele momento. E então isso fica a cargo dele. Isso não pode ser usado para pressioná-lo no seu ambiente de trabalho. É importante dizer que há na Justiça do Trabalho um número muito grande de ações em relação a esses operadores, exatamente por conta dessas condições de trabalho. Além disso, não pode haver por parte do empregador a exigência de que esse operador use adereços, fantasias ou alguma roupa como forma de punição, de castigo por esse operador não ter alcançado alguma meta. Sempre que isso acontecer, esse trabalhador deve procurar um advogado ou o Ministério Público do Trabalho ou um sindicato para que essa situação seja corrigida, porque de modo algum ele pode ser lesionado na sua esfera moral dessa forma. Outra coisa,
Como é uma profissão extremamente estressante, em que esses operadores lidam quase que diariamente com pessoas mal educadas, pessoas impacientes, e nós nos incluímos nessa porque muitas vezes é assim que nós respondemos a esses trabalhadores. Eles podem, sempre que eles acabarem de atender uma ligação extremamente opressiva, ou em que eles foram xingados, ou envergonhados, ou de alguma forma agredidos psicologicamente, eles têm o direito de ter uma pausa para se recuperar dessa chamada. Acerca das horas extras, esses profissionais podem sim fazer horas extras, até 2 horas, além da jornada, em casos excepcionais e que realmente exijam o trabalho extra. E nesse caso aqui, essas horas não podem ultrapassar na semana as 36 horas semanais. E além disso, essas horas terão que ser pagas com adicional de 50%. Cabe mencionar que, embora a reforma trabalhista tenha dito que qualquer trabalhador pode ter alteração da sua jornada de trabalho, até mesmo por contrato individual escrito para a jornada 12/36, é certo mencionar que, conforme a CNR, que é mais recente do que a reforma trabalhista de 2017, esses trabalhadores não podem trabalhar além das 6 horas, a não ser em caso extraordinário, excepcional, e desde que não ultrapasse 36 horas na semana inteira. Quanto ao descanso semanal remunerado, a ANR também prevê a possibilidade do descanso preferencialmente aos domingos, e quando isso não for possível, deve haver uma autorização do Ministério do Trabalho e Previdência para que esses trabalhadores então trabalhem aos domingos, contanto que eles consigam ter uma folga ao menos durante um mês no domingo. Aqueles direitos que não foram mencionados na ANR serão observados de acordo com a CLT. Se esse assunto foi útil para você, se essas informações de alguma forma agregaram aí no seu entendimento, eu peço que você deixe aqui o seu like, compartilhe essas informações e não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e me aguardar para os próximos vídeos. Até lá!